Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai discutir o relacionamento interpessoal. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o psicólogo Nesley Maicon, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Nesley, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Eu agradeço imensamente pelo espaço de fala, e esse é um assunto que eu acredito fortemente que pode ajudar a população, principalmente quem é carente, sobre assuntos envolvendo a psicologia. Que legal. Ô Nesley, eu quero aproveitar então o início dessa conversa e pedir para que você então conceitue o relacionamento interpessoal. Quando nós falamos de relacionamento interpessoal, nós estamos falando exatamente do quê? Primeiramente, é necessário falar como surgiu esse termo. Um grande expoente, conhecido como Gardner, em aproximadamente 1983, lançou a sua teoria sobre as inteligências múltiplas, que inicialmente tinham apenas 7. Algumas delas foram a parte lógica, matemática, linguística, relacionamento interpessoal, relacionamento intrapessoal. Então, como que isso aconteceu? Esse estudioso, esse psicólogo, ele se sentiu muito incomodado com a forma do sistema educacional vigente, porque priorizava muito apenas a inteligência lógica, matemática e a parte linguística de português. E ele se incomodou com isso e ele falou: existem outras pessoas que são geniais, então nós precisamos entender um pouco mais as outras áreas de conhecimento. Então, a parte da inteligência interpessoal, que se liga também com a inteligência intrapessoal, funciona da seguinte forma: a inteligência interpessoal é a forma que uma pessoa se relaciona com os outros, com o meio, e a sua capacidade de persuadir os outros, convencer os outros das suas ideias e tudo mais, de determinados temas. E a inteligência intrapessoal, que se conecta com essa, é a nossa forma interna de lidar com os nossos sentimentos, emoções, que entra muito na parte de regulação emocional. Ô Nesley, é possível dizer, e me corrija se eu estiver errado, que quando nós estimulamos a nossa conversa interior, ela de alguma forma vai refletir positivamente na nossa conversa exterior, no nosso relacionamento com os demais, ou não? No caso do Gardner, que ele foi o grande expoente nesse estudo, ele deixa claro que para uma pessoa ter uma boa relação interpessoal, depende de uma boa relação intrapessoal. Porque uma pessoa que não tem domínio próprio, não sabe regular sentimentos e emoções, não sabe ser uma pessoa assertiva, claramente vai cometer erros extremamente graves na vida em sociedade, porque essa pessoa vai pegar o seu caos interno e vai colocar isso nas suas relações interpessoais. Ô Nesley, você me levanta uma possibilidade de questionamento aqui que eu gostaria muito de discutir. Quando nós falamos, por exemplo, de cursos de oratória, cursos que de alguma forma buscam o desenvolvimento extra, pessoal, do sujeito, no sentido de desenvolver a sua comunicação, você de alguma forma está dizendo que antes desses cursos entrarem em cena na vida do sujeito, é preciso dar um passo atrás para que ele se conheça, desenvolva a sua comunicação interna, para que depois ele possa caminhar por essas veredas? Exatamente, porque uma pessoa que busca uma super exposição, quer ser um palestrante, um filósofo, ou até alguém que quer promover o seu negócio próprio, essa pessoa vai ter em mãos ali um poder que não vai saber lidar, e isso vai consumir a vida da pessoa de várias formas. Porque a partir do momento que uma pessoa tem uma certa exposição, essa pessoa vai estar sujeita a todo tipo de pessoas, que muitas vezes vão até querer se aproveitar disso. Então, alguém que não sabe lidar minimamente consigo mesmo, não tem domínio próprio, vai cair em diversas armadilhas, além de poder cometer excessos contra os outros, falar coisas que vão ser mal interpretadas, coisas nesse sentido. Não tem um conhecimento básico
de como as pessoas se relacionam. Então, a pessoa pode ter boas intenções, mas não sabe ser assertiva, então pode colocar até como uma pessoa soberba e nem perceber que está fazendo isso. Ô Nésia, então você está colocando nessa nossa conversa conceitos como relacionamento de poder e também os conflitos que fazem parte de todo esse cenário. Isso, e entrando nesse tópico também, aproximadamente há 5.000 anos antes de Cristo, surgiram os Sumérios, que foi uma das civilizações mais organizadas de todas, exatamente na Mesopotâmia, que hoje é a região do Iraque. Então, os Sumérios, eles tinham os sacerdotes, os reis, que ocupavam aquela posição de intermediar a relação dos humanos com a divindade. E como que começou todo esse caos? Os sumérios, eles foram os primeiros povos, vamos dizer, organizados a produzir a escrita, uma forma oral de comunicação que deixou mais registros em pedras de argila e tudo nesse sentido. E eles tinham cidades e estados, que são cidades autônomas, então não dependia de um único líder, um único governo. Cada cidade geralmente tinha o seu rei, o seu sacerdote, e eles começaram a se destruir entre si, os sumérios, apesar de todos os avanços que eles trouxeram para as nossas civilizações atuais, envolvendo os conhecimentos matemáticos, da escrita e da linguística. Esses conflitos, assim, se falando sobre poder, conflitos, começou exatamente com eles, e depois veio os povos acadianos de outras regiões e entraram em conflito contra eles também. Então, eles mesmos não se davam bem entre si. E qual o papel, Nésia, da espiritualidade neste processo? Infelizmente, falando no caso dos sumérios, foi algo muito negativo, porque funcionou do seguinte modo: os reis, os sacerdotes, eles viviam em casas muito luxuosas, verdadeiros palácios, enquanto o povo que estavam ali para servir as divindades, eles viviam em casas de palhas, então eles passavam por condições totalmente desumanas, e isso que gerava muitos conflitos, a questão da desigualdade. Então, esses reis, que eram também sacerdotes, em cada cidade-estado ali, eles tinham uma divindade. Por exemplo, a deusa da fertilidade, o deus do ar, a deusa do amor. Então, todos esses deuses exigiam muitos sacrifícios, muitas oferendas, e esse pessoal, por eles quererem sempre mais, então eles sempre buscavam formas de agradar mais e mais essas divindades. E aquela pessoa que estava como representante dessa divindade usava isso como uma forma de abuso de poder, que nós poderíamos traduzir para a linguagem de hoje como alguém que fala assim: você sabe com quem você está falando? Eu sou o ungido, você vai falar mesmo isso para mim? Ô Nésia, então você está me dizendo o seguinte, inclusive é uma questão que eu quero colocar aqui na nossa conversa. Quando nós estamos falando de relacionamento interpessoal, existem elementos de manipulação e de dominação que estão, não vou dizer que 100% das vezes presentes, mas esses elementos estão presentes, ou seja, é possível que esses elementos estejam presentes nesses relacionamentos interpessoais. Com certeza, e principalmente também no caso do historiador, o Daniel Alves, que falou sobre essa questão da Mesopotâmia, ele deixou muito claro a forma que existia uma divisão de castas. Então, os sacerdotes estariam ali no topo, né? A parte da dominação, da manipulação, iria usar tudo isso para se aproveitar do povo, e quem estava ali embaixo ficava meramente como alguém que vai manter o poder do topo da pirâmide, vamos dizer assim. Ou seja, então esse relacionamento que você traz enquanto caminhos a partir da questão da religiosidade, da espiritualidade, ele também pode ser aplicado, por exemplo, às questões de ordem política. Sim, e não apenas no sentido negativo, só que em certas civilizações fica evidente algumas coisas quando não existem
órgãos de controle um poder moderador. Por isso que é preciso sempre olhar com desconfiança quando em algo não existe nenhum tipo de prestação de conta. Por exemplo, os psicólogos. Eu tenho o Conselho Regional de Psicologia que está acima de mim. Então, se eu cometer faltas éticas, alguma forma de abuso, se eu falar algo sem referencial teórico para tentar mandar a pessoa para lá ou para cá, existe um órgão fiscalizador. Então, essa parte dos abusos, tanto religiosos ou qualquer tipo de abuso, costuma acontecer, né? Servir para manipular os outros, quando não existe nenhum órgão moderador ali do poder. Muito interessante essa sua reflexão. Eu quero aproveitar, Nézia, já que nós estamos conversando sobre a questão do relacionamento interpessoal, tem uma questão que não dá para não colocar aqui na mesa e que a gente vê que muitas pessoas sofrem com isso, que é a questão do complexo de inferioridade, aquela relação onde o sujeito se olha para o outro e de alguma forma ele se acha inferior por N motivos, e você sabe disso muito mais do que eu. Como é que a gente pode trabalhar com essa questão, Nézia? É uma questão muito complexa, inclusive dos nossos tempos. É nessa perspectiva que você olha ou não? Adentrando nesse assunto, existe um psicólogo chamado Adler, da Áustria, e ele escreveu a sua teoria sobre isso, sobre o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Então, como que surge cada um? No caso do complexo de inferioridade, na parte da infância, na adolescência, quando nós mais precisamos ali receber um incentivo dos nossos pais, na escola, aquela coisa do reforço positivo, de receber elogios e até receber ajuda em certas tarefas para nós nos sentirmos capazes. Porque vamos supor uma família ali que não tem um pai presente ou uma mãe. A criança vai para a escola e vai chegar em casa assim: cadê o papai? Cadê a mamãe? Eu preciso de alguém que me ajude nessa tarefa. E aí a pessoa que não tem um suporte, uma estrutura familiar, depois vai para a escola e vai receber rótulos muito negativos, muitas vezes dos coleguinhas, às vezes o professor já perdeu a paciência, porque é a mesma criança com os mesmos problemas de sempre. A criança não consegue tirar notas em certas tarefas ali, então ela começa a bagunçar, porque já que eu não sei nada, já que eu não estou inserida aqui decentemente, então eu vou fazer algo com o meu tempo. Então, como que surge essa parte do complexo de inferioridade? É tudo uma questão de uma falta de apoio generalizada, uma falta de amor que o indivíduo não recebe na infância, na adolescência, e isso acaba criando uma espécie de pequeno monstrinho, porque a pessoa cresce e já que ela tem um complexo de inferioridade, ela precisa se provar o tempo todo. E aí surge aquela coisa que o Adler da Áustria chama de complexo de superioridade. Então a pessoa precisa se gabar. Toda vez que a pessoa conversa com alguém, não é uma conversa justa, espontânea, que você vai considerar o ponto de vista do outro, quando a pessoa está falando de algo respeitoso, sem promover nenhum tipo de extremismo. Porque, claro, a gente não tem que respeitar extremismo mesmo. Mas eu falo assim, no caso de um debate sobre qualquer assunto, uma pessoa que tem complexo de superioridade, o tempo todo vai conversar com você para no final te humilhar e falar que é melhor que você. E essa pessoa acredita de verdade, quando te olha, que ela é superior a você. Então ela vai, de algum modo, usar algum tipo de conquista pessoal, coisas que muitas vezes essa pessoa sofreu mesmo muito para conseguir ter. Não é aquela coisa de herança que a pessoa não consegue confiar no que está falando porque alguém deu tudo para a pessoa, alguma super indicação e um super cargo. Não é isso. A pessoa conseguiu conquistar algumas coisas mesmo, só que a partir daí começa a surgir aquela soberba. Por exemplo, você é faxineira faz 30 anos e olha o cargo que eu ocupo. Eu recebo 30 mil e você vai receber 2.500, 3 mil pelo resto da vida. Então, começa a ter essa coisa assim de criar pontos de comparação. Então, vai entrar na parte da religião, do status social, do valor do carro da pessoa, o valor das roupas. Então, essa pessoa
começa a viver uma vida falsa em prol de impressionar as pessoas. Então é alguém que é capaz de comprar um carro de 150 mil, fica devendo a alma para o banco praticamente, só para mostrar para a pessoa, olha aqui, você tem um carro de 20 mil, 30 mil, mas eu sou melhor que você. O que você tem na vida? Eu tenho um carro de 150 mil, e você? Entendi. Bom, Onésio, nós vamos voltar a conversar sobre essa questão. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós voltamos aqui na sequência, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Caiu no chão, quebrou, molhou o seu celular. A melhor assistência em tudo em acessórios, se liga agora, eu vou te falar. Amigo, 100% celulares, é a melhor, eu te digo. Tem toda a qualidade, preço garantido. É 100%, celulares. É 100%, celulares. É 100%, celular. Serviços de ambulância, transporte de acamados, socorristas de eventos, oxisanitização de ambientes, cursos para motoristas, bombeiros e agentes de segurança e saúde, homologados pelo Detran, é na São Rafael Mais Saúde. Certificamos também escolas e estabelecimentos de recreação infantil com cursos de primeiros socorros. São Rafael Mais Saúde. Seu cuidado, nosso compromisso. Fale com o seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. Procurando um plano de saúde para toda a família, com consultas presenciais e online? Venha para o Poup Saúde. Plano para você e mais 4 pessoas da sua família, com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online, por apenas R$ 32,90. Descontos especiais em parceiros. Clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família. Poup Saúde. Solução em saúde. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Exames de sexagem fetal, toxicológico e beta-HCG é no Ultra Labor. Preços acessíveis que cabem no seu bolso. E mais, check-ups para homens, mulheres e crianças com resultados rápidos pelo site, na palma da sua mão. Venha nos fazer uma visita. Avenida Cecília Meireles, 768 no Zanaga, em Americana. Ultra Labor, laboratório de análises clínicas. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana discute o tema relacionamento interpessoal. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o psicólogo Nesley Michael. Ô Nesley, eu quero aproveitar a falar do relacionamento interpessoal no contexto do trabalho. E eu queria aproveitar aqui a tua presença e pedir para que você olhe para essa questão, voltando a 2 questões que elas são, assim, muito cruciais, que é a questão do cargo e do conhecimento. Como é que a gente pode olhar para esses 2 elementos dentro do relacionamento interpessoal do trabalho? É extremamente interessante a sua fala, porque eu considero impossível não trazer hoje Nicolau Maquiavel. Ele escreveu um livro extremamente famoso entre pessoas que se interessam por dominação, manipulação, maquiavelismo, que é se dar bem, não importa o que você faça com os outros. E no caso do Nicolau Maquiavel, lá na Itália,
ele escreveu esse livro com o propósito dos governantes conseguirem manter o controle sobre o povo. Então não era uma questão de ser bom e ser justo, e sim como que você vai conseguir atrair a atenção das pessoas e exercer uma dominação de modo que o pessoal se engaje e no final te favoreça a qualquer custo. Então, muitas frases ficaram famosas a respeito do livro do Nicolau Maquiavel, que é O Príncipe, que se fala sobre os fins justificarem os meios, porque o Nicolau Maquiavel ele fala exatamente sobre isso, que não importa o que você vai ter que fazer com alguém, o que importa é o que você quer. Então ele fala sobre ser mais importante ser temido do que ser amado, porque para um governante o amor é algo dispensável, mas se você é temido, as grandes massas vão se sujeitar a você. Então essa parte de competência e cargos entra no seguinte sentido: existem muitas pessoas que estão aperfeiçoando cada vez mais suas capacidades de manipulação em todos os sentidos, com um propósito final de alcançar o poder, que é exatamente o que eu estava falando sobre o Nicolau Maquiavel. Então, nessa parte de desenvolvimento pessoal, uma pessoa pode desenvolver uma lábia que em cada lugar que essa pessoa vai é como se fosse um camaleão. Então tá ali entre palmeirense, virei palmeirense. Tá entre corintiano, virei corintiano. Tá falando com espírita, eu sou o maior espírita do mundo. Tá falando com os católicos, tô com um terço aqui e virei católico. Então é exatamente sobre isso que se fala Nicolau Maquiavel. Em outros sentidos também existe um livro muito famoso que é As 48 Leis do Poder, escrito por um homem dos Estados Unidos, conhecido como Robert Greene, se eu não me engano essa é a pronúncia, e nesse sentido as 48 leis do poder fala tudo o que você precisa fazer para manipular as pessoas. Então, por eu ser psicólogo, eu gosto muito de estudar essa parte, até para ajudar clientes quando eles trazem certas questões, certos conflitos que eles estão passando, porque existe uma incongruência entre o que as pessoas falam para essas pessoas e como elas se comportam. E um dos meus papéis é ajudar as pessoas a conseguirem ver a forma que as pessoas estão manipulando os outros. Então, no sentido assim, uma pessoa que faz isso, que chega em um cargo não por competência, apenas por poder, indicação, por saber manipular muito bem as massas, com o passar do tempo, muitas ações dessa pessoa vão ficar discrepantes e mais evidentes. Então, existem muitos sinais claros de manipulação. E o Robert, nesse livro, As 48 Leis do Poder, é uma coisa de via dupla. Ele ensina para quem quer manipular os outros a manipular, e se você quer se proteger e entender como isso funciona, está ali muito bem explorado no livro, e ele teve ao todo umas 50 profissões diferentes, e esse homem, ele pegou tudo que ele passou nessas 50 profissões diferentes e ensinou para as pessoas o que ele fez para ele conseguir chegar no nível de poder que ele chegou. Então tem pessoas que usam isso para o bem, para ajudar as pessoas a se proteger de manipuladores, mas tem gente que usa isso exatamente para conseguir algo sem ter uma competência técnica, mas conseguir falar exatamente o que os outros querem ouvir, fazer promessas, e até o que o Nicolau Maquiavel diz num sentido assim: o bem que você faz deve ser feito aos poucos, porque a gratidão das pessoas é muito curta, você precisa manter elas ali eternamente dependentes de você, e o mal você tem que fazer de uma vez, para gerar temor. Então existe muita gente que faz isso, a pessoa quer te manipular, então ela vai te dar algumas coisinhas aos poucos, algumas coisas que parecem ser benefícios, mas no fundo são presentes amaldiçoados, porque é aquela troca: eu estou fazendo algo por você, mas nada é por amor genuíno. Você acredite ou não nisso, você vai ter que me pagar. Onésio, você me fez lembrar uma frase deste livro, O Pensamento do Nicolau Maquiavel. Eu queria que você pensasse nela e fizesse uma fala em cima do contexto político. Ele diz assim, que você não precisa ser bom, mas precisa parecer ser bom. No seu entendimento, existe uma ligação com a política do pão e circo?
Eu acredito no sentido assim, falando sobre o Nicolau Maquiavel. O povo, nós, no sentido geral, estamos muito naquela coisa de busca por estado de celebração. Se for pensar no estado original, todos nós buscamos estarmos felizes. Eu não falo no sentido de excessos, mas ninguém gosta de estar doente, passar dificuldades. Então, a parte do pão e circo entra muito naquela coisa que, em todos os tempos, existiram formas de distrair a população, mas não apenas distrair, mas como tornar mais fácil, vamos se dizer, o incentivo a certos vícios. Porque a partir do momento que as pessoas estão usando o tempo todo delas assim, com coisas que vão degenerar elas, tornar elas intelectualmente inferiores, gastar o tempo todo com passatempo. Claro, todo mundo tem que ter passatempo, senão a gente fica louco. Mas existem pessoas que, se deixar, usam o dia inteiro ali no celular, ou até mesmo na televisão. E mesmo eu estando aqui, eu falo isso porque existe a questão da moderação das redes sociais. A TV pode ser algo muito saudável, no sentido de divulgação de cultura, de conhecimento, de informação, de psicoeducação. Principalmente na época da pandemia, a TV foi muito utilizada para amenizar, vamos dizer, né, os suicídios por questão de depressão. Então, a televisão tem um papel muito forte de falar para as pessoas assim, existe algo que você pode buscar, formar aquela questão da cultura de massas. A pessoa está ali perdido, não encontra uma luz. E quando a pessoa é bem intencionada, tem dignidade e usa algum veículo, seja da televisão, as redes sociais, a pessoa consegue mostrar boas coisas. Então, eu não faço parte dessa parte assim de rotular algo de totalmente negativo. Depende exatamente na mão de quem é aquilo que vai estar. Então, o pão e circo, vamos dizer assim, que é usado pelas grandes massas, até pelo sistema religioso, é manter as pessoas distraídas com futilidades, fazer elas pensarem que elas estão ganhando algo, só que aquele algo, com o passar do tempo, vai degenerar elas e destruir. Até uma coisa muito comum de acontecer, que dá para pensar até no sistema religioso mesmo, houve uma época que as religiões levavam a sério certos princípios. Então você chegava em um templo religioso, independente da religião, e o foco iria estar naquela parte da reforma íntima. Se fosse uma religião que busca mais a questão de tratar bem o próximo e tudo mais, a reforma íntima no sentido de lapidar a si mesmo, ser uma pessoa melhor. Com o passar do tempo, se tornou aquela coisa do show. Então a gente pode falar do evangelho gospel, se tornou tudo muito hollywoodiano. Então você chega em um lugar e parece que é uma festa ali, parece que você está passando na frente de uma balada. A forma que as pessoas estão, a falta de respeito com a divindade. Então eu vejo que, com o passar do tempo, as pessoas perceberam que nós temos uma dependência muito grande por nos sentirmos felizes e que é muito mais fácil viver uma vida em busca do prazer, da felicidade, do que qualquer outra coisa. Então, qualquer pessoa que falar sobre prazer, felicidade, vai conseguir ter um público muito mais exorbitante do que alguém que está falando sobre algo sério. Então, pensando nesse sentido de política, de religião, as pessoas que estão buscando levar algo mais sério para as pessoas, normalmente vão ser rejeitadas e vão ser até vistas como inadequadas, como inimigos. E as pessoas que estão ali para fazer um populismo, que vai falar o que eu quero ouvir, o que você quer ouvir, vão arrastar multidões, porque é o caminho mais fácil, a porta larga, vamos assim se dizer. Que interessante, que interessante. Onésio, eu queria muito agradecer aqui a tua presença, de verdade mesmo. Acho que foram falas riquíssimas e falas que eu acho que elas vão causar um efeito muito reflexivo nas pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo. Eu gostaria muito que você fizesse aqui, então, as suas considerações finais, e eu queria, de verdade, mais uma vez, agradecer a sua presença e a sua partilha. Obrigado, viu? Eu fico realmente muito feliz pelo convite, pela confiança. E fazendo um fechamento de tudo, o que eu penso é que todos nós devemos buscar um
autoaperfeiçoamento, um autoconhecimento, porque eu penso assim, quem é de verdade reconhece quem é de mentira. Se aparecer alguém que é muito manipulador na sua frente, muito falso, e você percebeu como que a vida funciona, como que as coisas são difíceis, e aparece alguém com promessas fáceis, por exemplo, vem aqui na minha religião, seja Umbanda, espírita, igreja evangélica, católica, qualquer coisa, vem aqui e dá essa quantia X de dinheiro que a divindade vai tirar um câncer de você. Nós não temos esse poder de comprar a divindade, de subornar Deus, o Criador, qualquer ser que as pessoas acreditem. E para quem acredita em um ser criador, assim como eu penso que jamais ele iria aceitar se submeter a fazer algo no sentido de troca. Tipo assim, eu vou dar o meu dinheiro para um humano e você vai ter que me curar, você vai ter que me dar uma boa esposa, você vai impedir alguém de me roubar no semáforo em troca disso. Então eu penso que se as pessoas buscarem verdadeiramente algo e estiverem ali trilhando o caminho, que eu chamo de fio da navalha, que é no sentido de não ser nem exageradamente bom, nem exageradamente mal, ser apenas justo. Quando você é justo e trata as pessoas de uma forma justa, você percebe quando alguém está agindo ali na maldade, a pessoa fica te prometendo coisas, você percebe que você chega em um lugar e, por exemplo, tem uma faxineira ali, tem um porteiro, essas pessoas vão ser tratadas de um jeito, mas se eu chegar lá e falar, eu sou um psicólogo, apareci na televisão, ou então eu recebo X, e aí eu sou tratado melhor do que as outras pessoas são invisíveis. Então, quando você é de verdade e você se incomoda com certos desrespeitos, você vai perceber que tem algo de muito esquisito ali, e você percebe também quando as pessoas ficam querendo dar carteirada. Então, a pessoa chega em um lugar e a primeira coisa que a pessoa fala, eu ocupo o cargo tal, eu sou juiz, não sei o quê, ou então a minha religião é X. A pessoa quer um respeito como se fosse um cartão de visita, tipo assim, você tem que me respeitar por causa dessa posição social e tudo mais que eu ocupo. A pessoa não se mostra através de atos, de gentilezas, no trato com dignidade, de prometer algo e cumprir, no sentido de responsabilidade afetiva, de, por exemplo, a pessoa está namorando com você, é casada, a pessoa não se importa em não te trair, em não te magoar, em ser uma pessoa respeitosa, amorosa, a pessoa quer tudo na base da carteirada. E isso que eu digo, se você é de verdade, você vai reconhecer quem é de mentira. Então, não importa qual psicólogo ou qual psicóloga alguém procure, qual psiquiatra, qual linha de conhecimento, de autoconhecimento, qual filosofia, qual religião, mas eu penso que as pessoas precisam procurar algo, se conhecer, ler, porque senão as pessoas vão cair nisso, porque é aquela coisa ali. Presa fácil é a pessoa desprotegida. Então, quanto mais aquela pessoa for tímida, acuada, sente medo de tudo, carente, dependente, a pessoa tem aquela coisa de depositar muitas esperanças nos outros, como se os outros fossem um abrigo, os nossos salvadores, pior vai ser o que vai acontecer. Porque nós dependemos de nós, da nossa família, dos amigos e tudo mais, só que ninguém vai nos salvar. Nós que temos que lidar com os nossos vícios, com os nossos erros, com as nossas falhas de caráter. Não adianta uma pessoa fazer qualquer tipo de oferenda, dar qualquer quantia de dinheiro para alguém, porque isso não vai fazer a gente ser melhor. Claro que se a pessoa faz parte de um movimento político, uma religião, você tem que ajudar ali onde você está para manter. Existe a questão de todo o dinheiro para construir um templo, para manter tudo aquilo. Mas eu falo não no sentido da troca. Sim. Entendeu? Fazer porque considera certo, não para ganhar alguma coisa. Maravilha. Obrigado, viu? Nós conversamos aqui com o Nesley Michael sobre relacionamento interpessoal. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.